está estudando hoje, vai estudar hoje o capítulo 51 da obra, que Inácio de Antioquia intitula Ensinamento Inovidável. O livro tem 63 capítulos, estaremos estudando hoje o capítulo 51, onde Inácio vai comentar uma passagem, uma fala de Jesus, no capítulo 17 de Mateus, no versículo 12, quando Jesus disse assim: assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Inácio vai falar dessa atitude de Jesus, dessa fala de Jesus e do contexto dessa fala, afirmando que é um ensinamento inovidável, inesquecível para cada um de nós. Contextualizando, a gente vai lembrar que nesse momento Jesus havia voltado do monte, onde havia se transfigurado, e que ao descer do monte, ele recomenda aos discípulos que não contem o que haviam visto a ninguém naquele momento. E os discípulos, empolgados com aquela visão de Jesus transfigurado, Moisés em espírito, Elias, eles falam assim: vamos ficar por aqui mesmo? Não é? Vamos montar aqui um tabernáculo e a gente fica aqui. Tiago, João e Pedro. Mas eles descem e Jesus começa a pronunciar o que haveria de acontecer com ele, dizendo que ele padeceria e que fariam com ele o mesmo que fizeram com João Batista. Padecer da morte do corpo físico através do assassinato. As dificuldades que ele iria enfrentar no cumprimento, no fechamento da sua missão como Cristo, como Cordeiro de Deus enviado ao mundo, a fim de fazer com que a humanidade se regenerasse espiritualmente. E dentro dessa passagem, Inácio vai nos chamar a atenção, falando a cada um de nós como espírita cristão que somos, desse momento de Jesus, o que isso precisa refletir na nossa intimidade e o que ele quer transferir para a gente através dessa mensagem. Então ele vai nos dizer que num primeiro momento, nós, espírita cristãos, quando adentramos a casa espírita, quando nós estamos diante da mensagem que adentra o nosso intelecto, as informações vão chegando, a gente se sente renovado. Acredito que se cada um de nós aqui for lembrar do momento em que se tornou espírita, do momento que teve contato com as primeiras mensagens, com os primeiros estudos, e aquilo foi sanando-se determinadas dúvidas que eram antigas, que não haviam sido solucionadas em lugar nenhum. E quando a gente chega na casa espírita, quando a gente lê um livro, quando a gente faz parte do grupo de estudo, aquilo começa a cair como uma luva. E parece que nós estamos relembrando informações que já haviam penetrado a nossa intimidade em algum tempo, mas que devido a fatos que desconhecemos, nós não recordávamos delas. E é por isso que Kardec, na codificação, ele vai dizer, naquela época, que existiam os espíritas que eram espíritas sem saberem que eram espíritas. Porque comungavam dos princípios da doutrina, embora não tivessem tido contato com ela. E quando tem esse contato, se sentem revigorados. Então a gente vai lembrar, mais ou menos, desses momentos, quando a gente entra na casa espírita e pede uma tarefa. Eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar naquilo, não preciso trabalhar, eu já reconheci a importância de fazer alguma coisa, não, eu tenho que ler, não, eu preciso perdoar, eu preciso relevar mais, preciso ser uma pessoa mais paciente. E a gente pensa, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos, que a gente virou santo. Não é assim? A gente pensa assim: agora eu encontrei meu caminho, nada me tira mais do sério, eu estou calmo demais, eu estou sereno, eu estou paciente, que é uma beleza. E a gente pensa assim: graças a Deus, venci, porque eu era uma pessoa muito difícil. Eu fazia determinadas coisas, eu andava com determinadas pessoas, não é? Eu tinha determinado tipo de pensamento, eu fazia determinadas coisas e hoje não estou fazendo mais. E a gente pensa assim: estou melhorando, estou evoluído, não é? E nesse primeiro momento é tão bonito, é tão gostoso, é tão pacificador, não é?
Porque a gente realmente se sente esperançoso, a gente se sente renovado. E a gente se enche de força e de coragem e a gente faz, agora eu descobri o caminho, ninguém me tira dele mais. Só que entra aí o todavia, o mas, porém, entretanto, não obstante, etc, etc, etc. O tempo passa e aquela coragem, aquela força começa a ficar um pouco desbotada, o que era tão colorida. A gente começa a ficar desanimado, porque os dias começam a ser iguais. A gente cai na rotina. A gente lê um livro, a gente já sabe o que está no livro, e pensa, mas eu queria uma coisa diferente. Eu queria um ensinamento diferente. A gente vai num estudo na casa espírita, vai falar de caridade, mas de novo, né? Vai falar de caridade de novo. São sempre as mesmas passagens. A gente vai para a reunião mediúnica, né? Parece uma ladainha, não é? Começa e termina sempre do mesmo jeito. A gente faz a prece inicial, de repente o primeiro espírita que manifesta, vocês são tudo hipócritas, não é? Vocês falam lá fora, mas aqui dentro, eu sei como é que vocês são lá fora, etc, 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 não é? Então é a rotina, é a repetição, é a necessidade de colocar em prática o ensinamento que a gente teve no primeiro momento e que nos renovou, mas que nos pede uma atitude. Aí de repente os problemas começam a se multiplicar. Aí a gente começa a pensar assim, peraí, mas tem alguma coisa errada, porque quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu me dedico à minha transformação espiritual, mais problemas aparecem na minha vida, mais desafios aparecem. Tem alguma coisa errada. Pessoal, olha, eu sou espírita, mas não sou bobo não. Não é? Todo mundo está querendo tirar vantagem de mim. Aí a gente começa a desanimar. Aí o companheiro da casa espírita, a gente vai com aquela boa intenção de fazer alguma coisa, a gente não se sente amado na casa espírita que a gente frequenta. A gente pensa que ninguém dá oportunidade para a gente. Ninguém quer nos ouvir falar. O que a gente fala, ninguém concorda. Isso acontece aqui, gente? Não precisa falar, é só pensar. E aí, a gente começa a arrefecer, a esfriar a nossa fé. E aquilo que era ardente no início, passa a ficar assim, morno. Não é? Ah, você vai na reunião hoje? Ah, vou, né? Tem nada para fazer. Mas antes você ia, quem vai falar hoje? Não é? Nossa, eu estou doido para chegar semana que vem porque eu estou com uma dúvida, eu quero esclarecer aquela dúvida. Sede do saber, sede do aprender, sede de fazer. Mas aquilo vira normal, porque as dificuldades do dia a dia começam a sufocar o que deveria permanecer vivo e atuante na nossa intimidade. E é exatamente isso que Inácio vai chamar a atenção. Então, os discípulos, quando sobem com Jesus, gente, vamos falar a verdade. Quem que ia querer descer daquele monte aqui? Você está lá em cima, não é? Aí de repente aparece Moisés. Aí vem Elias. Aí Jesus começa a brilhar com uma coisa que, né? Que é indescritível. Você percebe aquelas vibrações espirituais, você se vê rodeado por aquilo, envolvido por aquilo, e de repente vem a informação: vamos descer? Ah, não, né? Quem que ia querer descer aí? Descer para a terra de novo. Não é mais ou menos assim que acontece com a gente? A gente se eleva espiritualmente através desse primeiro contato, através do contato com a espiritualidade, e a gente quer se afastar do mundo. A gente quer se afastar do que representa dificuldade, empecilho, problema para a gente. Não entendendo que nesse primeiro momento a gente está sendo amparado, é como se houvesse uma asepsia espiritual no nosso espírito, na nossa intimidade. Um tratamento de urgência, de emergência, band-aid, mertiolate, ponto. Cada um dentro da sua dificuldade, dentro da proporção do que carrega das experiências passadas. E aí vem o amparo, vem o enriquecimento, vem a adubação desse canteiro através dos recursos que são jogados nas nossas raízes para que a gente um dia frutifique. Mas o fruto vem através das intempéries.
Nenhum fruto vem da noite para o dia sem enfrentar praga, sem enfrentar sol causticante, chuva, falta de chuva, seca, vento e etc. Erva daninha e etc. Falando espiritualmente para a gente, é o momento em que a gente precisa sair de dentro de nós e se colocar em contato com o mundo à nossa volta. E aí você ficou ouvindo durante meses, é preciso perdoar. Aí vem uma pessoa e pisa no seu calo, naquele lugar que você sabe que é o lugar que mais dói. E aí você é chamado a perdoar, mas você não compreende que você foi chamado a frutificar. Você pensa assim, poxa, mas eu estou estudando há tanto tempo, agora vai acontecer isso comigo? Ele vai fazer isso comigo? A vida permite que isso aconteça comigo? E assim vai acontecendo sucessivamente com todas as nuances da nossa vida. A gente perde emprego, o parente adoece, a gente perde a casa, o cachorro morre, etc, etc, etc. A gente olha para cima e fala assim, você está me vendo aqui? Esqueceu de mim? Eu sou aquele que está lá toda semana na casa espírita, está lendo livro. E aquele que não está nem aí? Não está acontecendo nada com ele lá. E aí, ao invés de a gente fazer esse movimento de introspecção, a gente começa a olhar ao nosso redor e avaliar assim, olha lá a grama do meu vizinho. Não, vem cá, fala que não está mais verde que a minha. Eu plantei no mesmo dia, fui com ele no supermercado no mesmo dia, comprei a mesma semente, joguei lá no mesmo dia, coloquei água na mesma hora que ele colocou, a dele está mais verde que a minha, eu não sei porquê. Acontece com vocês ou é só comigo? Só comigo. E aí Emmanuel fala assim, olha, dentre aqueles que iniciam um trabalho dentro do cristianismo, uma ação no bem, muitos são aqueles que iniciam. Poucos são os que permanecem nessa empreitada iniciada. E muito raros são aqueles que terminam o que começaram. Porque a constância exige disciplina, autodisciplina. A disciplina exige autoconscientização, estudo do que eu sou, do que eu sinto, do que eu não sinto, do que eu quero ser e do que eu não sou, porque eu ainda não realizo tudo que eu gostaria de ser. São os conflitos entre o que me é recomendado fazer e aquilo que eu consigo fazer na prática. E aí aquilo vai tirando a nossa força pouquinho, aos pouquinhos. Porque a gente não consegue entender que agora, depois de um primeiro momento de contato com essas verdades eternas, a gente é chamado ao trabalho. Desce, Jesus. Está muito bom aqui, no monte, mas eu preciso descer. Mas quando eu descer, eu vou chegar lá, vou ser traído, né? Vou ser preso, vou ser flagelado e vou ser crucificado, mas eu tenho que descer. Então é mais ou menos assim que a vida fala com a gente, olha. Você é espírita, você tem contato com tudo que você teve até esse determinado momento, agora é hora de colocar alguma coisa em prática. A vida está te pedindo alguma coisa. Ela está te pedindo para realizar alguma coisa e só você sabe o que é. Só você sabe o que é. Não importa se você tem um dia, se você vai ter mais 10 anos de vida agora, nessa encarnação atual. Não importa. Desde que você faça o que você precisa fazer. É isso que vai fazer com que você se torne redimido ante a sua própria consciência, não ante o seu mentor espiritual que vai estar lá te esperando para passar a mão na sua cabeça e falar assim, bom menino. Pode, com certeza. A gente pode tudo. Paulo já falou isso há 2000 anos atrás. A gente pode fazer o que a gente quiser. Agora, se convém é outra coisa. Porque a gente entende, olha, o que a gente faz e o que a gente não faz vai ter consequência. Então nós tanto somos responsáveis por aquilo que a gente faz,
quanto pelas consequências provindas daquilo que a gente não faz. É mais ou menos assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí muitas vezes a gente não faz esse movimento de próprio punho. É preciso de um aguilhão que vai empurrando aqui atrás. E esse aguilhão se chama dor, dificuldade, provação. Então é mais ou menos assim. Você precisa realizar algo, mas você está falando, hoje eu não vou realizar, amanhã também não, eu vou realizar, mas agora não. Aí vem a vida e fala assim, coloca uma dificuldade no seu caminho e fala assim com você, é agora. Aí você tem que realizar de qualquer forma. Acontece? E aí nesse momento a gente perde o benefício de ter feito o movimento por conta própria. A gente esperou que a vida colocasse uma dificuldade, uma prova, que vem, aliás, uma expiação, que vem da consequência da nossa falta de vontade de enfrentamento da prova, e aí a dificuldade aumenta. Aí como é que a gente se porta diante dessas situações? Aí Inácio ele inicia a mensagem dizendo assim, olha, ao iniciar suas atividades na lide em prol do Evangelho, os que se candidatam à condição de discípulos do Mestre alegram-se com a possibilidade de ser útil, difundindo a boa nova no mundo. Na família, então, é uma beleza, não é? A gente começa a pregar espiritismo para todo mundo. Nossa, vem cá, descobri agora o mapa da mina. Não é? E a gente acha que o outro vai aceitar igual a gente aceitou, não é? Aconteceu com vocês já? Aí com o tempo a gente vai passando assim, é melhor ficar calado. Não é? A gente vai entendendo o momento de falar e muito mais o momento de agir. Porque as nossas ações vão falar muito mais do que as nossas palavras. Que vão dizer assim, olha, nossa, pessoa era difícil, hein? Há 2 anos atrás ninguém aguentava isso não. Esse negócio de espiritismo não deve ser tão ruim não, porque ele melhorou até um pouquinho. Aí a gente está divulgando a doutrina. É verdade. Assim, sonhos e ideais são elaborados e o servidor do Cristo passa então a entregar-se com alegria aos serviços que a vida oferta-lhe, porquanto, antes de encontrar-se diante das incumbências a seu encargo, ele sentia no âmago do ser um vazio inexplicável apesar dos dias. Então quer dizer, mais ou menos assim, olha, a gente se sente alegre quando a gente se apresenta diante da mensagem do Evangelho e quando a gente toma contato com ela. E a gente se coloca à disposição do trabalho para realizar alguma coisa. Porque a gente entende naquele momento que tinha algo faltando na nossa intimidade, estava um vazio. Né? Muitas vezes a gente não estava com tantos problemas, tinha uma situação equilibrada na vida, mas faltava alguma coisa. E naquele momento a gente se coloca à disposição do trabalho. A gente entende que precisa transformar. E trabalho no bem, gente, não é só vir carregar bolsa pesada na campanha do quilo, não. Não é só bater laje e carregar pedra de 200 toneladas, não, porque a gente acha que o trabalho é só isso. Toda ocupação útil é trabalho. Quem nos fala isso são os espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, nas leis morais, sobre as leis do trabalho. Toda ocupação útil. Então você pega um livro, vai fazer uma leitura edificante, você está trabalhando. Você deixa de colocar na sua casa uma música de baixa vibração, você está trabalhando. Você deixa de emitir pensamentos negativos reclamando da vida toda hora, você está reclamando, você está trabalhando. Vai se ocupar de alguma forma e que isso vai trazer benefícios para você e para o outro, está trabalhando. Então nesse momento a gente se coloca à disposição do trabalho. Vou fazer uma leitura e etc. Não é? Contudo, deparando-se com aqueles que ainda reconhecem no Cristo uma ameaça aos seus caprichos pessoais, tomando por adversários todos os que intentam ascender-se em espírito e em verdade, corriqueiramente arrefece-se a fé daquele que antes se encontrava confiante para o cumprimento de suas tarefas no mundo, aumentando desse modo o número de desertores da causa cristã.
Então, a gente tem tido o hábito de projetar no outro ou nas situações que a gente vive a responsabilidade pelas nossas desditas e pelas nossas escolhas pessoais. Então, mais ou menos assim, olha, nossa, estou tentando melhorar, mas só vem problema para cima de mim. Parece que tudo vem contra mim. Essa é obsessão. De repente até pode ser, não é? Eu estou tentando melhorar, mas todo dia o meu patrão me pede para fazer alguma coisa e eu estou perdendo a minha individualidade, porque eu tenho que ficar fazendo tudo porque eu sou espírita. Eu tenho que fazer tudo o que ele quer, porque se eu não fizer tudo o que ele quer, eu não vou evoluir. Essa é a nossa maneira equivocada de entender as coisas. Porque ninguém está falando isso. É preciso equilíbrio. É preciso entendimento para saber assim, o que eu tenho realmente o que passar, o que eu não tenho que passar. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. O que eu preciso e o que eu não preciso fazer. Então eu não tenho condições de falar individualmente para cada um de vocês aqui o que cada um tem ou não que fazer. Está em dúvida? Examine a própria consciência. Faz. Está cobrando? Errou. Está tranquilo? Não tem problema. Segue em paz. Então, nesse momento, a gente projeta no mundo, nas pessoas, no ambiente, a nossa falta de compreensão desses desígnios. Então, assim, olha, como a gente brincou no começo, poxa, eu sou espírita, mas não sou bobo, não vou fazer tudo que os outros mandam fazer, não. Peraí, mas quem está falando que você tem que fazer tudo que os outros pedem para você fazer? Só porque você é espírita? Você acha que o Chico Xavier fazia tudo que as pessoas pediam para ele fazer? Se engana quem acha que o Chico era bobo. E que porque ele era caridoso, bastava a pessoa chegar para ele e falar assim, Chico, faz isso para mim, e que ele não tinha, e que ele não falava não para ninguém, que ele não tinha condição de falar não para ninguém. Se engana quem pensa assim. Eu tenho uma equivocada, melhor dizendo, uma equivocada visão da realidade, de como eu devo me importar, e eu projeto tudo isso na doutrina. Então eu acho que eu não tenho que falar não para ninguém. Porque senão eu vou para um umbral. E aí eu penso que é assim. E aí eu vou aguentando até onde dá. No dia que não aguento, eu falo assim, a culpa é da doutrina. Eu não quero saber mais de doutrina. Porque está me fazendo mal, não está fazendo me evoluir. Não está me fazendo bem. Olha só, mas a doutrina, ela nos pede autoconscientização, ela nos pede entendimento das mínimas às mais complexas expressões do nosso dia a dia. Não é? É sim, sim, não, não. Quem nos recomenda isso é o próprio Jesus. Então eu preciso saber o que me cabe e o que não me cabe. Dentro de cada uma das minhas experiências do mundo, seja dentro da casa espírita, seja dentro da sociedade. Porque senão eu vou pensar assim, olha, só está vindo problema, não é? E o recurso que antes me auxiliava, me trazia paz, agora está pesado para mim, não está me trazendo mais paz. Porque eu não estou utilizando esse recurso de uma forma produtiva, nem para mim, nem para o próximo. Aí a gente se afasta, deserta, fala assim, você quer saber? Não estou aguentando isso mais não. Então a gente precisa ter autocontrole, consciência emocional, consciência espiritual, entender as nossas funções diante do mundo, não é? Saber quando convém ou quando não convém fazer algo. Inácio prossegue, olha, é que inadvertidamente muitos desejam seguir o Mestre, mas objetivam fazê-lo pisando em um caminho atapetado de flores, olvidando que Jesus, quando no mundo, não se furtou do contato com os espinhos da maldade, dispostos ao longo de seu doloroso calvário e das lutas realizadas em favor de toda a humanidade. Então, quer dizer, nesse momento, seja por uma dificuldade que chega ao nosso caminho, por alguém que traz alguém que está em vigilância, te faz algum tipo de mal, ou que te traz alguma dificuldade, que a vida te traz algum desafio, alguma dificuldade que você precisa passar no momento que você está enfrentando, lá na sua família, no seu contexto social e etc. Nesse momento, a gente acredita, como a gente disse no início, que a vida deveria agir de forma contrária com a gente, mais ou menos assim, olha, poxa, eu estou tentando me esforçar tanto, estou tentando melhorar tanto, por que tanto problema? Por que tanta dificuldade?
como se a espiritualidade tivesse que colocar uma redoma de vidro ao nosso redor, nos proteger de todas as vibrações negativas do planeta, de todas as vibrações negativas das pessoas, de todas as dos maus objetivos das pessoas, dos espíritos encarnados e desencarnados em relação a nós, e etc. Porque nem tudo o que eu posso fazer de bem para mim e para o outro vai fazer com que o outro haja da mesma forma comigo. Porque Jesus amou e recebeu o que em troca? Não é? Os discípulos que vivenciaram o Evangelho, que tentaram levar a mensagem da Boa Nova para que hoje a gente já tivesse nas nossas mãos, o que aconteceu com eles? Com exceção de João, que morreu de velho, o restante foi todo assassinado. Percebe? E aí a gente precisa se espelhar nesses exemplos, entendendo, olha, ser espírita, ser cristão, crer em Jesus, de forma alguma representa facilidade no mundo. Muito pelo contrário. É a necessidade da renúncia de tomar a cruz e seguir Jesus. Desde que eu queira fazer isso conscientemente. Não dá para fazer porque, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, ou porque tem alguém fazendo, ou porque eu li no livro que está me mandando eu fazer. Não está te mandando fazer, está recomendando que você faça. Mas que você faça dentro de um processo que te faça realmente evoluir, crescer e se sentir útil, se sentir bem com o que você faz. Não é? Então estou assim, nossa, doido para acabar logo essa, né? Falta quantos minutos? 10 minutos para ir embora, não estou aguentando mais falar para vocês. Não tem sentido, para mim. Talvez para vocês o que eu estou falando vai valer de alguma coisa, mas para mim vai valer o quê? Não é? Eu estou aqui só fisicamente falando como um sino retumbante que emite som, mas que não vivencia ou que não sente nem um milímetro daquilo que está sendo falado. Para mim não vai resolver muito nesse momento. E isso é assim em todas as nuances da nossa vida. Então entenda, olha, você é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Você tem um trabalho específico a realizar. Não importa que se você não vai psicografar 500 livros, não importa se você não tem condição de matar a fome de toda a população do globo, não importa se você não tem condição de atender milhares de doentes, a você está sendo pedido algo específico. Você já sabe o que é? Ou ainda não? Precisa refletir, olhar à volta, olhar em volta, sentir a vida, sentir o ambiente onde cada um de nós está exposto e o que a vida nos pede para realizar naquele momento. Precisa entender qual é a minha função neste exato momento, a quem eu posso auxiliar, de quem eu posso aprender alguma coisa, a quem eu posso ensinar. A vida está nos mostrando, a gente precisa de boa vontade para enxergar. Inácio prossegue, olha, quem deseja tornar-se discípulo fiel do Mestre, pois precisa enfrentar suas adversidades, reconhecendo-se inadvertidamente amparado pelo amor que lhe cobre, lembrando que o trabalho disponibilizado às suas mãos é a empreitada abençoada que precisa ser realizada com firmeza de ideal e com espírito de renúncia pessoal. Não é aquela criança que o pai arruma ou a mãe arruma para ir para a escola e fala assim, ô meu filho, vai, está limpinho, está cheiroso, não é? Está com o material escolar, está alimentado, agora vai para a escola. Aí o menino vai assim, ai, tá bom, né? Não tem outro jeito. Vou. Vai por obrigação, mas não vive o ambiente da escola, entende? Não vive a experiência. Quando vai, está pensando, nossa, estou doido para chegar em casa, para não fazer nada. Que hora que acaba a aula? Não é mais ou menos assim que acontece com a gente? Você está passando por uma dificuldade, uma prova, que é uma ferramenta que a vida colocou na sua mão e você está assim, que hora que ela acaba? Tá bom, né? Vou aguentar, porque eu sou espírita, né? Tem que aguentar, né? Porque se eu falar que não estou aguentando, o pessoal lá na casa espírita vai me olhar com cara ruim.
Vai falar mal de mim, vai falar que eu estou esquisito, vai falar que eu estou obsediado. Obsediado é o praxe, né? Percebe? E aí, olha, sabe aquela pessoa que às vezes, né, você tem uma dificuldade com ela, é da sua família, próxima a você, o tempo está passando. O tempo está passando. O que você está aprendendo com ela? O que ela está te ensinando? Não dá para levantar de manhã e falar assim, nossa, mais um dia com essa pessoa, não é? Porque depois que desencarnar, gente, não adianta chorar em cima do caixão, como diz no ditado popular, né? Precisa, é agora. Porque depois o tempo passa, a experiência passa e a gente fica pensando, nossa, se eu tivesse, se. E aí bate o arrependimento, que é o quê? Que é a cobrança da própria consciência, que sabia que tinha algo para realizar e não realizou. Então entender, olha, ninguém está falando aqui, recomendando, falar assim, olha, está lá batendo o martelo na parede, dá uma martelada no dedo e fala assim, oh, graças a Deus, Jesus, não é? Isso é bom demais, me deu a oportunidade agora de controlar minha dor, de não falar um palavrão aqui agora nesse momento. Isso aconteceu comigo há uns 6 meses atrás. Até hoje a minha unha não terminou de sair a parte que estava amassada, de tanto que doeu. Então quer dizer, não é isso. Ninguém está fazendo apologia à dor, ao sofrimento, à dificuldade. Só que eu tenho uma informação para dar para vocês que eu tenho certeza que nenhum espírita passou para vocês, nenhum expositor. Eu vou falar aqui para vocês agora. Vocês estão em prova. Vocês sabiam disso? Vocês estão num plano de provas e expiações. Eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. Sabiam? Então, olha, o que tem num plano de provas e expiações, gente? Provas e o quê? E expiações. Então, se você não está em expiação, agradece a prova. Fica com a prova mesmo, que é melhor. Então, não tem jeito, enquanto a gente estiver aqui, é olhar a autoconscientização e entender, olha, é isso mesmo. É o que Jesus recomendou, olha, eu preciso tomar a cruz, ou seja, a dificuldade, como ferramenta de elevação espiritual, não para que eu me alce à cruz, fique lá naquela imagem, não é, de alguém crucificado. Não estou me autoflagelando com a dor. Não é isso que Jesus espera de cada um de nós. Não é isso que a vida espera e recomenda a cada um de nós. Olha, a dificuldade apareceu, tenta resolvê-la da melhor forma possível, mantendo a serenidade, se mantendo tranquilo, por mais difícil seja, porque você vai ter que passar por ela, invariavelmente, porque ela já chegou. O lavrador que espera facilidades no serviço duro de retirar da terra o alimento que lhe sustenta à mesa, não se dispõe jamais a levantar-se do leito, realizando o concurso da primeira enxadada debaixo do sol escaldante. Não é? Imagina lá o lavrador lá que acorda de manhã e pensa assim, nossa senhora, está morando no Brasil, né, principalmente, está fazendo um calorzinho, tá, gente? Gostoso, né? Aí você pensa assim, em quantas enxadadas você vai ter que dar naquele chão seco durante o dia inteiro? Se você pensar na primeira, você não, olha, se você ficar pensando muito, você não levanta para dar a primeira enxadada, você fica na cama. Não é? Da mesma forma, quem pretende retirar do trabalho com Jesus o alimento divino que lhe enriquece o espírito, não deve nunca ansiar facilidades quando no exercício de seu apostolado. Então, olha, o problema é a gente esperar facilidade, esperar reconhecimento, esperar tapete vermelho para onde a gente estiver passando, seja dentro da casa espírita ou fora dela. Olha, eu estou indo para a casa espírita, tomara que eu não fique perdido. Lá em Betim, né? Porque é um lugar para perder esse lugar aqui, né, gente? Nossa Senhora. Não é? Olha, eu quero ir, mas que não tenha trânsito no meio do caminho. Não é assim. O mundo nos serve e nós servimos ao mundo. O cristão não é chamado para vivenciar experiências do mundo, para usufruir do mundo em benefício próprio. Ele é o primeiro a dar testemunho. E olha que Inácio vai finalizar a mensagem, olha que interessante que ele diz, olha,
Conscientiza-te, portanto, de que se fizeram padecer o Filho do Homem, entregando-o à flagelação e à crucificação, não te será recomendável recorrer ao próprio Mestre, rogando facilidades e privilégios. Quanto na realização dos afazeres que fosse chamado a cumprir, avaliando por fim que testemunhar a fé, enfrentando a perseguição e o achincalhe, a infâmia e a indiferença em benefício de todos, é ensinamento inovidável que Jesus deixou a todos nós, a fim de que também procedêssemos de igual maneira. Então mais ou menos a gente fala assim: Jesus, eu sei que você nasceu numa estrebaria, você não teve um hospital. Eu sei que você, nos primeiros dias da sua vida, você teve que enfrentar um calor de quase 60 graus no deserto, de dia. E de noite, mais ou menos uns 40, 50, negativo. Fugindo do infanticídio. Eu sei que você passou toda a sua infância tendo que aguentar determinado tipo de conversa, né? A ignorância humana, a falta da condição elevada, espiritualmente falando, da criatura humana. Eu sei que você teve que trabalhar como cada um de nós, e que você teve necessidades no corpo físico tanto quanto nós temos, mas entendendo que um espírito que desce de uma esfera que a gente desconhece para ter que vivenciar experiências de uma carne tão frágil quanto a nossa, não é? No auge da sua juventude, na maturidade do seu espírito, você começou a andar no calor do deserto, de cidade em cidade, sendo achincalhado, xingado, menosprezado, ridicularizado. Você não foi aceito nem pela sua família, nem por aqueles que conviviam no seu meio social. Você, Jesus, um dia entrou sendo aclamado por uma cidade que você ama e que através dessa cidade viria a salvação para a humanidade. E uma semana depois você foi ridicularizado por essa mesma sociedade, por essa mesma população. Você foi entregue à flagelação, apanhou muito. Porque muitos dos que eram condenados à flagelação e à crucificação não passavam para a segunda etapa, que era a crucificação. Ficava lá na flagelação mesmo. Porque o próprio nome já diz, né? Mas mesmo assim você foi alçado à cruz e foi assassinado. Continua dedicando à humanidade todo o seu amor e ainda assim não é reconhecido por maior parte dela. Eu sei que você passou por tudo isso, Jesus, mas tem jeito de dar um jeitinho na minha dor? Tem jeito de dar um jeitinho nos meus problemas? Tem jeito de tirar do meu caminho as dificuldades? Eu já te reconheço como Cristo, como o Cordeiro que veio ao mundo redimir toda a humanidade. Mas dá um jeitinho para mim, tem jeito não? E aí, gente? Inconscientemente é isso que a gente faz todo dia, nessa nossa conversa com Jesus. E para a gente finalizar, a gente vai lembrar só daquela passagem quando Jesus estava no horto e entregando os discípulos ao Pai, ele diz assim: Senhor, não vos peço que os tireis do mundo, mas que os livrais do mal. Então a gente não tem que pedir nem para Deus, nem para Jesus, nem para a vida, para que a gente seja retirado do mundo, de certa forma, mas para que a gente seja livre do mal, que a gente não comungue com esse mal, que a gente não se deixe vencer por esse mal. Porque ainda que em contato com todas essas dificuldades, a gente vai fazer bom proveito da condição que nos foi dada, que é daquela de levantar uma bandeira e dizer assim: eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Eu acredito nos princípios dessa doutrina que um dia me encheu de luz, de esperança e que salvou a minha encarnação. Eu preciso fazer algo por ela. Eu preciso fazer algo por mim.